Abre sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso 3. Nós estamos com a nossa campanha Vencendo as Resistências, amém? Segundo Coríntios 10, verso 3 diz: porque embora andando na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios facciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levam cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiverem completa. Então, a gente tem falado aí que as armas que nós lutamos não são carnais, são espirituais. Porque se não houver esse entendimento, tu vai querer lutar com a força do braço. E com a força do braço não vence força espiritual. Porque o que vence força espiritual é oração, jejum, entrega, princípios e valores da palavra de Deus, armas espirituais. Porque Deus não nos deixou sozinho nessa batalha, Ele nos deu armas, amém? A gente leu aí Efésios capítulo 6, que fala das armas espirituais, o escudo da fé, a capacete da salvação, a espada do Espírito, tudo isso espiritual, para você sair do nível da alma e entrar no nível do Espírito. Porque se você quiser ver isso aí para combater, você não vai enxergar, porque como teu inimigo é invisível, as tuas armas também são invisíveis, porque são invisíveis, mas reais. Essa é a nossa jornada. E a gente tem falado isso aí, querido, a respeito desse posicionamento, que se eu tiver posicionado, eu venço. Eu tenho essa capacidade de vencer. Porque tem uma guerra, mas nós podemos vencer. Fala assim: eu posso vencer a guerra. Porque a primeira coisa que a gente falou aqui, que você precisa reconhecer que existe uma guerra. A segunda coisa, nós falamos quem é o teu inimigo. E agora nós temos falado como ele age, qual é a ação dele, qual é o posicionamento que Deus espera. E a gente semana passada terminou falando que o povo de Israel foi liberto, e a primeira oportunidade, a primeira investida do inimigo, eles murmuraram. Porque tudo que o inimigo quer é ouvir você murmurando, querido. Você sabia disso? Porque murmuração não vence guerra. Anota aí, murmuração não vence guerra. Porque quem está acostumado a murmurar é criança, querido. Tem gente que quer combater essa questão espiritual como criança. Está cheio de gente menino aí na igreja. Aí, daqui a pouco, aquelas mesmas pessoas. Tu olha cada reunião que tem aí no YouTube, o inimigo deve estar rindo daquilo ali. Porque não é uma reunião de construção, não tem verdades, eu não tenho conteúdo para combater no dia a dia, porque o que ele respeita é caráter de Cristo, amém ou não amém? Essa é a jornada com Deus, é arma espiritual, não é físico, não é carnal, não é algo que toca, não é algo que me emociona, não é algo que eu me arrepio, é algo que eu creio, que provoca crença no meu coração, porque o que o diabo respeita é crença. O que o diabo respeita? Crença. Essa é a jornada. E a gente andou falando algumas coisas aí, que é essa: murmuração não vence opressão. Se você quer vencer a opressão, se posiciona com fé, querido, com certeza, com palavras de fé, com palavras proféticas, porque Deus tirou o povo de escravo, Deus nos tirou da escravidão, amém? Ele não vai nos deixar, não vai deixar o diabo nos escravizar novamente.
O que depender de Deus não vai acontecer, querido. Ele não vai permitir, porque Ele pode ter gasto um tempo enorme para poder alcançar você e tua família. Só que eu vou falar hoje contigo que o diabo ele fica cirandando a tua vida. Porque, mas eu sou da igreja. Querido, Jesus falou para Pedro, que era 12 de Jesus, discípulo de Jesus. Falou: Pedro, o diabo me pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai por você. Olha, você vê isso? Queria cirandar o 12 de Jesus, o discípulo direto de Jesus. Então é necessário. Pastor, eu tenho que andar como? Querido, eu tenho que ser prudente. Sou uma pessoa que ofereço culto racional, culto inteligente. Eu sou uma pessoa de reflexão. Eu não sou uma pessoa, eu vou pelo movimento. Porque avivamento não é movimento, querido. Tem muita gente que acha que avivamento é movimento. E não é. Avivamento é conteúdo. É eu estar pronto para amanhã, querido. É eu estar resistente. Eu ter força na minha crença. Uma outra coisa, querido, que a gente precisa aprender é que clamor movimenta os céus. Porque diante dos desafios, Moisés clamava e Deus respondia. Porque quando eu levo um clamor, eu estou jogando a responsabilidade na mão de quem pode fazer alguma coisa. É Ele que pode fazer. Porque só vence guerra quem encara. Se não encarar, não vence. E uma outra coisa que eu andei falando aí, que nós temos autoridade para encarar e vencer as guerras. Você tem que ter essa convicção. Pastor, quais? Não sei, meu irmão. Davi deu o testemunho dele. Ele falou: apareceu um leão e um urso lá, eu me livrei dos dois. E esse gigante vai ser como um deles. Esse incircunciso filisteu. Que essa tem que ser a visão. Porque você tem que confiar na sua capacidade, querido. No poder de Deus que está sobre a tua vida. Está escrito lá em Atos capítulo 1: eis que virá sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder para ser minha testemunha. E Deus não chamou você para ser testemunha de fracasso. O céu não tem derrota. Você não foi chamado para ser testemunha de derrota. Você testemunhar a derrota. Você foi chamado para testemunhar a vitória. Amém ou não amém? Fala assim: eu fui chamado para testemunhar a vitória, querido. Porque aí nós terminamos com essa. Deus nos dá motivo para termos uma confissão de fé. Deus nos dá motivo para termos uma confissão de fé. No Salmo 91, querido, a gente começou a falar semana passada que o inferno envia inimigos para fazer guerra. Abre lá no Salmo 91. Até quem é crente, quem não é crente, conhece esses salmos. Então você que é crente deve já ter de cós salteado. Que quando a gente não é crente, a gente coloca esse salmo aqui em cima da televisão, abertinho lá no Salmo 91, porque é um salmo que fala de vitória sobre combate. Amém? Então diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus meu em quem eu confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade
que assola o meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Porque com os seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardarem você em todos os seus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na minha angústia estarei com ele, e eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Já dava para dormir tranquilo, né? Só saber que isso tudo aqui é por causa da nossa vida. Ele está falando diretamente com cada um de nós que temos esse, fizemos do Altíssimo a nossa morada, do Altíssimo a nossa habitação. Mas ele deixa algo claro para mim e para você aqui, que ele disse: você falou e fez. Você disse e fez. Porque fé é ação e confissão. É ação e confissão. É confissão e ação. Ação e confissão. Isso é fé. É agir por fé. E a gente começou a falar do primeiro inimigo que o inferno envia. A Bíblia NVI chama de laço do caçador. Aí em algumas versões está peste perniciosa, está laço do passarinheiro, que na verdade é uma armadilha. Tem uma outra versão que chama de armadilha do passarinheiro. Então, laço do caçador. Para que serve um laço, querido? Para interromper a caminhada. Você está me ouvindo ou não? Um laço serve para amarrar as pessoas. Um laço serve para paralisar a caminhada das pessoas. Então, a gente precisa entender que na nossa caminhada, o inimigo, o inferno, vai enviar demônios para paralisar a nossa caminhada. Porque muitas vezes a pessoa conforma ou concorda com isso. Ela não vai a um culto, não vai a outro, não vai a outro, não vai a outro, quando vê não está indo mais. Porque o laço do caçador venceu ela. Você está me ouvindo ou não? Quando você não sentir vontade de vir para a igreja, aí é que você tem que vir. Porque você não anda por vontade, tu anda por crença. Amém? Porque a tua carne vai lutar contra você e o inimigo vai ativar isso. Ainda mais que vem um demônio do inferno só para te paralisar. Isso é só contra crente. Esse é o demônio que age contra crente. Esses demônios que eu vou falar aqui contigo. O inferno envia contra crente. Porque disseste, porque fizeste. Aí vem o laço do caçador. Na tua caminhada. E se você olhar a armadilha fica na caminhada. Por isso que a Bíblia diz para que eu possa vigiar. Para mim estar atento. Porque o espírito está pronto, mas a carne é. Então o laço não é para o espírito, é para a carne. É isso. Então eu preciso, sabe, querido, ter esse entendimento. Porque eu preciso decidir se na caminhada eu vou avançar ou vou parar. Eu vou avançar ou vou parar? Porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Ah, por que você não está achando Deus? Porque está dividindo a tua busca com outra coisa. Porque eu tenho que decidir o que eu quero. O que é prioridade para mim nessa terra. Que eu vou viver aqui um período. E depois, vou viver com Deus? Porque eu tenho que escolher. Porque é uma questão de escolha. Sair dos laços do inimigo é para gente madura. Porque sabe. Porque tem gente que sabe que vai cair no laço e cai. Está vendo o laço e cai. Igual eu contei domingo aqui. Como é que é isso? Eu estou vendo o laço e caio. Eu tenho que... Sabe o que a Bíblia diz para mim? Fugir da aparência do mal. Tem aparência de mal? Foge. O que falta é fugir, fazer igual José. Largou a capa na mão da mulher e correu, querido. Porque contra carnalidade não se brinca.
Sansão ficou brincando, e o que aconteceu com ele? Perdeu os 2 olhos, amarrado, rodando o moinho, ficou rodando o moinho e sendo o palhaço dos inimigos. Porque o que para você é brincadeira, para o inimigo pode ser avaliação. Então não brinca, não existe super crente. Tem coisas que a gente foge. É laço, tem laço, chuta que é laço. Armadilha, querido, para te paralisar. Porque o diabo oferece o pecado, depois ele oferece a acusação. A primeira oferta é o pecado, segunda é a acusação. Ele traz o pecado, depois ele acusa. E o conselho de Deus para avançar, para tu continuar na caminhada, não ser paralisado, é resistir. Porque essa palavra resistir é a mesma palavra para avançar. E a proposta do inimigo é você não avançar. Só que está escrito lá no livro de Mateus capítulo 13, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não disse que não haveriam. Você está me ouvindo ou não? 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pelo que resistires firme na fé. Quanto mais você avança, mais o diabo perde na tua vida. Essa é a jornada com Deus. Então é isso aí, o conselho de Deus, que a proposta do inimigo é paralisar. A proposta do inimigo é paralisar. Nós lemos Números capítulo 13, outro dia aí, que o povo foi paralisado com mentalidade. Enquanto Caleb estava dizendo, vamos avançar, Números capítulo 13, verso 26 em diante, Caleb falou, eles foram dar um relatório, e o relatório foi de derrota, porque eles falaram, nós vimos os gigantes, as cidades eram fortificadas, e cada hora ele ia piorando mais, porque quanto mais tu bota derrota para dentro do teu coração, mais derrota sairá na tua boca. Fala, ui! Quanto mais derrota você lançar na tua alma, mais derrota sairá nos teus lábios. E eles falando, o povo era mais forte, nós vimos as cidades fortificadas. E eles terminando dizendo, nós nos víamos como gafanhoto, e eles também nos enxergavam como gafanhoto. Coisa sem valor nenhum, significado nenhum. Gafanhoto só destrói a plantação e não tem veneno, não tem ferrão, não tem nada. É insignificante. E era assim, era a visão deles, porque a visão que você tem de você vai determinar se você vai vencer ou vai perder. E o texto diz que eles morreram no deserto. Por que morreram no deserto? Porque tiveram uma visão de fracasso a respeito deles. Porque eu preciso transferir o fracasso para o inimigo e não para mim, querido. Porque se eu já me sinto como fracassado, eu vou encarar como batalha. Eu vou encarar como perdedor. Eu não posso, eu não consigo. Tem gente que tem um prazer enorme de falar isso. Qualquer coisa que fala não dá, já foca no obstáculo. Não foca no obstáculo não, querido. Coloca os teus olhos em Deus, amém ou amém? Porque o que Caleb falou para eles foi o seguinte, vamos conquistar essa terra, o Senhor é conosco. E nós vamos conquistar. Porque essa tem que ser a visão. E Caleb conquistou mesmo, querido. 45 anos depois. Porque não importa o tempo que vai demorar. O que importa é se você ainda vai estar com fé para encarar e vencer. Que é isso aí. Porque os 10 espias foram contaminados. Porque a questão que tem pouca gente vencendo na igreja, que tem muita gente contaminada, que tem uma facilidade tremenda para abraçar a visão do diabo, desculpa falar isso, mas não abraça a visão que Deus tem. Porque tem gente que acha agora que só porque é da igreja não pode passar mais nada. Por que eu estou passando isso? Você está passando porque você está na terra, meu. Por isso que Deus deu fé a você para você vencer. Amém ou amém? E se não fosse combate, se você fosse para ser refém do diabo, você não precisava estar na igreja. Mas o diabo quer te fazer refém. E você só pode vencer se tu colocar a tua fé em prática. Porque a pergunta, querido, que você tem que perguntar, andar caminhando. Não posso ficar andando igual maluco religioso, que vê demônio em tudo. Isso é religião, irmão. Mas eu posso ter uma intimidade com o Espírito Santo e falar com ele, Senhor, qual é meu laço? Qual é o laço? Porque uma voz vai acender aqui, uma luz dentro de você, os laços do inimigo.
Que muitas vezes nós andamos despercebidos, que tem uma das coisas que tem nesse mundo é muita distração. E está cheio de gente caindo em laço do demo aí. A internet, principalmente, é uma praga. Você está me ouvindo ou não? Quando eu vejo um programa que termina esse programa e logo depois tem alguma pornografia, nunca mais eu vejo. Nunca mais. Porque os laços do diabo não vão pegar minha alma, querido. E detalhe que é algo invisível. E vou te falar que são coisas bobas. Mas tem um montão que cai. Ah, me segure, Espírito Santo. Não. Você que tem que se segurar. E isso é laço. Porque Paulo disse, não, Paulo não disse, Deus vai te livrar. Paulo disse, fugir da aparência do mal. Então eu que tenho que perceber. Quando Jesus estava em algum lugar que o demônio, o diabo estava chegando, Jesus saía, falando, deixa eu sair aí, que o príncipe desse mundo está chegando aí, ele não tem nada em mim. E Jesus saía, querido. Por quê? Porque tinha percepção. E a igreja de intimidade com Deus tem que começar a pedir a Deus discernimento de espírito. Para a gente discernir, querido, o que está ao nosso redor. E como é que você consegue essas coisas? Na intimidade com Deus. Isso aí não vai cair na tua cabeça. Tem gente que não faz nada espiritual. Eu disse aqui outro dia, se eu quero ter revelação espiritual, tem que fazer coisas espirituais, querido. Aí Deus dá a revelação. Eu quero tudo de Deus, mas eu não quero dar nada para Deus, porque na proporção que eu recebo é na proporção que eu entrego. Filho meu, dai-me o teu coração, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você está me ouvindo ou não? O segundo inimigo que o inferno envia é o veneno mortal. Qual é o nome? Veneno mortal. E veneno, quando não é combatido, mata, querido. Veneno. E sabe quais são esses venenos? Pensamentos. Porque não tem a ver com a mente, tem a ver com a mentalidade. E muitas vezes pensamentos que eu abraço. Você já viu uma coisa? Você olha para uma pessoa assim, tu fala assim, pô, não gosto dessa pessoa. É o capeta, meu irmão. É o diabo. Está atacando veneno na sua vida. Está te envenenando. Porque ele bota um veneno na tua alma, depois ele só vai lembrar daquele veneno que já está dentro da tua alma. Você está me ouvindo ou não? Isso é um inimigo, querido. Uma estratégia do inferno. Porque uma outra coisa, veneno se espalha. E uma pessoa que gosta muito de fazer fofoca do outro, é certo essa pessoa tem um demônio. Porque vai espalhando veneno. Não tem a verdade. É certo, pode orar que cai. E é muito sério que a gente acaba vendo. Uma igreja, quando está amadurecendo, isso começa a sair. Eu não entendo, cara. O pastor, o líder, a igreja, a Bíblia fala assim: tratai com grande estima e honra. Digno de grande honra é aquele que vos ensina a palavra. Porque grande obra ele está fazendo. É digno de ser honrado. Ovelha com raiva de pastor. Ovelha com raiva de líder. É envenenado, irmão. Está dentro da congregação envenenado. Ah, não gostei daquela atitude do pastor. E começa a procurar 2, 3 aí para falar. Aqui houve uma situação aqui. Teve um pastor aqui que abriu célula. A célula dele estava grandona. De repente a célula foi embora. E todo mundo sabe aqui que para quem trabalha na obra, eu não cobro isso do átrio. Mas quem é voluntário aqui tem que ser dizimista, tem que ser ofertante da casa do Senhor. Porque eu não posso ter uma palavra e não ter um posicionamento. Ou eu acredito em Deus, eu não posso subir no altar, tocar e cantar e roubar o Senhor. Eu não vou fazer isso, a gente não permite que aconteça isso. E nós perguntamos e conversamos. E do nada, quando eu olhei lá no borderô, ainda mais o pastor, que eu tomo conta de pastores. Eu olhei lá, estava ele e a esposa dele, sem entregar o dízimo. Eu chamei ele e falei: cara, a tua célula tomou um baque muito grande. E um dos motivos que eu olhei lá no borderô da igreja, você não
não está devolvendo o teu dízimo, cara. Você tem que ver isso aí. Ele ficou com raiva, a mulher dele ficou com raiva, saíram da igreja aí. Saíram da igreja. Ele vinha para cá no final do culto, parava o carro ali, esperava as pessoas sair e começava a envenenar as pessoas contra mim. E uma pessoa que nós ajudamos de tudo quanto é lado. Envenenou. Falei, Senhor, eu fiz igual Neemias. Falei, Senhor, ó, inimigo, quem está sendo meu inimigo, eu não sou inimigo de ninguém, mas quem está sendo meu inimigo eu entrego nas tuas mãos. Meu irmão, aconteceu uma com ele aí, quase que o Zé Maria levou ele. Ele ficou no CTI. Por quê? Posicionamento errado. Como é que você vai falar de quem te ajudou, irmão? Como é que você vai envenenar outra pessoa contra alguém? Que crente é esse? Isso é imaturidade. Quando as pessoas têm alguma coisa para resolver, o que elas fazem? Jesus falou o quê? Vai você, entre você e ele. Resolve entre você e ele. Fica envenenando dentro da congregação, envenenando outra pessoa. Olha o líder, olha o fulano, olha o cicrano. Deus não chamou a gente para isso, irmão. Isso é veneno mortal. O veneno mortal te pegou quando faz isso. Você está me ouvindo ou não? Porque o veneno do diabo é para tornar comum, com mentalidade, o que Deus condena. Uma das coisas que o diabo tem mais feito na igreja, querido, é tornar comum o que Deus condena. Se a Bíblia condena, irmão, condenado. Ideologia de gêneros, agora tem uma tal do nasceu no corpo errado, que a igreja está engolindo isso, querido. Eu amo, mas não concordo, a Bíblia não concorda. E Deus, eles querem, agora não pode mais ter opinião, que é uma ideologia de gêneros, tu tem que aceitar isso. Mas a Bíblia não aceita. Eu abraço todos que vierem aqui, mas não concordo. Porque o veneno do diabo é isso, ele tornar comum. Na verdade, ele está preparando o ambiente, que ele está doidinho para Deus fazer de novo o que fez lá no dilúvio. Quantas pessoas você acha que foi para o inferno naquele dia? Sodoma e Gomorra, tacou fogo em Sodoma e Gomorra. Quantas pessoas você acha que desceu? Porque quando Jesus estava na cruz, ele achou que Deus ia fazer isso de novo. Ele já estava esperando descer aqui milhares de pessoas para o inferno novamente. Só que Jesus olhou e falou, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Aí arrebentou ele. Porque tudo que ele produziu é para isso, querido. E a instituição que ele tem mais sede é envenenar a família. Envenenar a família. Desculpa, vou falar uma coisa para você. O casal, quando briga, que fica sem se falar, o capeta vai envenenar a tua cabeça, querido. Para cada dia ficar pior isso aí. Ficar sem se falar, casal brigado, família brigado, está com alguém da tua família brigado, é o veneno mortal. Ele quer que o veneno fique ali no ambiente. E esse negócio de veneno é tão sério, querido, tão sério. Ou você mata, corta o membro, se o veneno já tiver tomado, você corta o membro ou morre o corpo. A gente precisa ficar atento. Os líderes de célula sabem aqui que todo veneno que tiver dentro de uma célula tem que ser tirado. Chama e tira o veneno. Irmão, na sua casa tem veneno? Chama e tira o veneno. Conversa, diálogo. Qual é o veneno da tua esposa? Tem esposa que está em casa, do nada o capeta vai lá e fala, ó, teu marido está com outra, hein? Ele lança. Aí a pessoa começa a rodear. Aí o ônibus atrasa um pouquinho, desgraçado, está com outra. Porque um capeta 1 minuto antes falou isso. Ih, teu marido não gosta mais de você, ele não te ama, hein? É ele, irmão. Tua sogra não gosta de você. Sogra então, irmão, que é o veneno. E detalhe, que às vezes a gente fala, sabe qual é a minha maior grande preocupação? Que às vezes ele usa crente, tá, irmão? Para desviar da rota. Uma irmã falou comigo no encontro, que ela estava na rota da libertação e da caminhada. Os irmãos falaram, está nessa igreja da porta larga agora? Aí como não ficaram satisfeitos, que viram ela
caminhando e mudando, porque a igreja tem que trazer mudança, amém ou não amém? Falaram para ela, e fulano agora adorando a Deus de calça jeans. Adora a Deus calça. E não adorou. Cacilda Becker, fala comigo, Cacilda Becker. Como é que pode ter uma mentalidade dessa? É veneno, irmão, veneno mortal. Porque às vezes o capeta vê que você está na... Ih, meu irmão, tá indo muito à igreja, hein? Não tem esse negócio de igreja, não. Bota a mão que cai, bota a mão que cai. É ele. Quer envenenar a tua alma. Terceiro. Deixa eu falar aqui, faltou aqui uma frase. Os princípios e valores que vêm da verdade é o que combate o veneno. Se você vai tomar alguma decisão, não toma pela sua cabeça, toma pela Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Confronta teus pensamentos com a verdade, para você vencer os venenos, as mentiras do diabo. Você está me ouvindo ou não? Porque isso é para crente maduro, querido, que faz isso. Crente maduro não sai fazendo o que dá na telha. Ele faz avaliações e toma decisões com base nessas avaliações. E terceiro é o terror noturno. Qual é o nome? Terror noturno. É investida do inimigo à noite. Tem gente que depois de 6 horas da noite, irmão, é depressão, é angústia, é medo. Depois de 6 horas, é o terror noturno, é um espírito. Vem para perturbar à noite. E você começa a ter sintomas. Tem gente que parece que está enferma à noite. É o terror noturno que está perturbando. Gente que dorme e acorda oprimido. Dorme bem e acorda oprimido. Porque recebeu uma visitação do terror noturno. Porque o inimigo tem uma atuação para oprimir a alma com depressão, angústia, pensamentos. Tem gente que tem insônia, não dorme, é o capeta perturbando a noite toda. Meu irmão, vou te ensinar uma coisa. Você tem depressão, você tem, como é que é o nome? Insônia? Bota a mão na tua cabeça e fala: sai, demônio do inferno, eu vou dormir agora. Perturbar outro. Milhares de pensamentos começam a aparecer na tua mente para te oprimir, querido. Porque o diabo, a gente tem uma convicção que ele age em turnos. Inclusive vai ter uma vigília esse mês aqui, que nós vamos ficar aqui de 11 horas da noite até 5 horas da manhã. Nós vamos ficar aqui orando, buscando a Deus. Vamos combater esses espíritos da madrugada, que enquanto a gente está dormindo, esse desgraçado está perturbando. Só que ele vai se lascar que nesse dia nós vamos ficar orando aqui de 11 horas até 5 horas da manhã. Não vai ter cantoria por causa do pessoal aí, mas nós vamos ficar aqui de joelho dobrado, orando de hora em hora, uma equipe orando, outra. Vamos lá, querido, vamos passar uma vigília aqui. Amém, irmãos? Porque eu vi outro dia alguns indo para uma vigília de outra igreja aí, eu falei, eu vou fazer aqui na igreja também. E esses que foram para a igreja outro dia, já está aqui o nome deles, aqui ó, na minha mão, para estar aqui, que vai ser os primeiros, já tem que estar aqui. E depois eu não perguntei porque que eles foram fazer em vigília de outra igreja, sem falar com a gente. Pastor, mas não pode não? Irmão, você é ovelha ou é o quê? Você tem um rebanho ou não? Ih, ninguém falou amém, né? Pastor, o senhor não me manda. A ovelha é obediente, querido. E detalhe que tinha líder lá no meio também. Eles pensam que eu não vi. E as outras pessoas só foram sem falar nada porque os líderes falaram. Foram sem falar. Aí tem uma vigília marcada aqui. O nomezinho deles está anotadinho lá. Sou meio vingativo. Estou brincando, querido. Então, qual é a solução? Qual é a chave? É só dormir com confiança em Deus. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: dorme com confiança em Deus, irmão. Amém? Um outro inimigo aqui é o seta que voa de dia. É o seta que voa de dia. Ou à noite. Uma outra versão diz que chama de seta que voa com seu alvo. Esse é um demônio que sai do inferno com nome e sobrenome de quem ele vai perturbar. Fala, desgraçado.
Vem diretamente para perturbar você. Qual é a proposta dele? Trazer sofrimento. Porque seta é para machucar, querido. Seta é para machucar. Porque o diabo não quer só matar, não. Ele quer ferir as pessoas. Esse espírito vem para ferir e ressuscitar a ferida. Sabe daquelas coisas que você de vez em quando lembra? Rapaz, me dá um ódio quando eu lembro, pastor. É só eu, só? Pensei que era só eu, já estava. Falei, o que aconteceu? Esse é o seta que voa de dia, querido, ou à noite. Ele sai para mexer na ferida que um dia ele mesmo abriu na tua vida, para te lembrar de coisas que te fazem mal, porque ele acha que tem essa ferida na tua alma. Ele veio só para isso, para ressuscitar antigas feridas e produzir novas feridas, que está só renovando, porque o diabo faz isso. Ele abre uma ferida, depois ele só mete o dedo dentro dela. Eu sei, quando eu lembro disso, eu lembro de Ana. Ana subia todo ano ao altar para adorar. Lá no verso 5 diz que a sua irmã todo ano perguntava: Ana, cadê teus filhos? E Penina zombava de Ana. E Ana chorava amargamente. Sabe por quê? Porque antes de ela ir para o altar, o diabo aparecia para ferir a alma dela. E ela ia para o altar focando na sua necessidade, não na sua crença. Porque o texto diz no verso 10 que ela chorou amargamente, ela tirou aquilo de dentro dela e fez um ato profético. Falou: se o Senhor me der um filho, eu vou oferecer ele no altar e não vou passar navalha. Era tudo que Deus queria, um posicionamento de fé. Ela ganhou o filho, entregou no altar e teve mais 6 filhos. Porque com Deus é assim. Agora, todo ano Deus estava no mesmo lugar para responder às orações dela, mas ela permitia que o seta que voa com o seu alvo viesse e mexesse na ferida que havia no coração dela. Qual era a ferida? Ela não tinha filhos. Qual era a ferida? E o capeta ia lá e só mexia nisso, só ressuscitava isso, e usava a endemoniada da Penina, que quer dizer cobra coral, a irmã dela. Porque a seta, uma lança de perto dói mais do que uma lança de longe. Que a proposta do inimigo é te paralisar. Porque uma alma machucada, querido. E detalhe, ele não quer só machucar, ele quer mostrar essa ferida. Que a proposta dele é trazer humilhação, tá vendo? Furando. Porque tem gente que é uma benção, meu irmão. Ora, Deus é uma benção, mas se ira com a facilidade. Abre a boca assim, fulano já fala, ele não é crente não. Não vou nem perguntar se tem brabo aqui. Porque não tem controle. E o capeta sabe disso. E ele, vou trazer alguma coisa para mostrar quem ele é. Aí sabe o que a pessoa faz? Ela perde a intimidade com Deus e começa a viver de acusação do inimigo. Querido, você não é hotel de Deus para Deus entrar na tua vida e sair não. Ele quer que você fique de pé. Deus não quer o teu erro, mas Ele quer continuar não se relacionando contigo. Não é porque você errou que acabou o relacionamento com Deus. Pensa nisso. Porque o diabo vai acusar você para tirar você do caminho de voltar. Porque o caminho é o arrependimento, irmão. Pô, Deus, não era para mim fazer isso, mas eu fiz, me perdoa aí, Senhor. Acabou, meu irmão. Eis que dos seus pecados não me lembrarei mais. Agora eu não posso ficar deixando o inimigo que foi enviado do inferno com o meu nome para provocar isso na minha vida e me tirar da presença de Deus. Você está me entendendo? Isso aí eu estou abrindo os teus olhos aqui, sabe, querido? Que a nossa vida é um combate. Porque quanto mais eu venço essas situações, mais eu cresço com Deus. Porque o prazer de vencer é muito maior do que o prazer de se entregar. Alô? Então, a proposta desse espírito
é trazer à tona uma área da tua vida que não foi curada. Se você descobrir isso, é o lugar que você está precisando de cura. Porque o crente, ele é meio orgulhoso, né? Ele acha que agora ele é da igreja, não tem erro nenhum na vida dele. É ruim, irmão. E o inimigo vai suscitar isso aí para te derrubar. Esse cara é estrategista. Um outro espírito é o mortandade que assola ao meio-dia. Fala comigo, mortandade que assola ao meio-dia. Esse inimigo aí é aquele que vem no meio do projeto, no meio do caminho. Você já viu, tem gente que está numa velocidade danada, daqui a pouco ela parece Coca-Cola, tirou a tampinha, acabou o gás. É esse espírito aqui, ó. A pessoa vem em toda a reunião, daqui a pouco ela começa a vir uma vez por semana, daqui a pouco ela começa a vir uma vez por mês, porque o inimigo paralisou ele no meio do projeto. No livro de Lucas, capítulo de número 17, verso 9, diz assim: haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier? Haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier? Porque a proposta do diabo é tirar a fé da terra, querido. Porque eu não posso ter uma pegada forte agora. Eu estou começando agora. Os meus primeiros anos no Evangelho foram de força total. Estou apaixonado. A Bíblia diz, isso é tão sério que diz lá: volta, volta para o primeiro amor. Eu não posso, de maneira nenhuma, estou na maior velocidade. É isso aqui, mortandade que assola o meio-dia. O que esse espírito faz? Ele rouba os sonhos. Ele rouba a importância que eu dou às coisas de Deus. Já fica comum para mim. Porque a intenção dele é paralisar projetos pelo meio. Para quê? Para as pessoas não finalizarem nunca. Você já viu aquelas pessoas que nunca finalizam nada que tem? Tudo que começa para o meio do caminho. Porque não tem a arma principal do Espírito, que é a perseverança. O que ele faz? Produz desistência e cansaço. Cansaço. Estou cansado de ir à igreja. Cansado de... o pastor vai falar aquela mesma série. Todo mundo gosta de novo. Só coisa nova. Burger King lança é o mesmo gosto. O mesmo hambúrguer. Mas lança lá algo novo. Agora estão lá com o negócio de tal. Atrai um montão de gente. Ali no Rancho Novo tem uma sopa lá que é tudo mesmo gosto. Mas se o cara botar lá, nova sopa, não vai. Tu não está atrás de novo. Mas a essência é que vale, querido. Amém ou não amém? A comida está gostosa, continua comendo, meu irmão. Está ouvindo ou não? Porque, segundo Augusto Cury, a humanidade tem uma síndrome que tem avançado, que é síndrome do pensamento acelerado. As pessoas, elas não conseguem ficar num culto desse de 2 horas, 1 hora e pouca. Elas estão cansadas. E detalhe que é algo para o próprio treinamento espiritual, para te preparar, porque a Bíblia diz: estejam prontos, estejam para vencer as astutas ciladas do diabo. Então só vence quem está pronto, quem está preparado, e para se preparar tem que valorizar. Uma outra aqui, que é o peste que se aproxima com a escuridão. Peste que se aproxima com a escuridão. Porque tem muita coisa espiritual acontecendo ao nosso redor que nós não vemos, querido. O próprio apóstolo Pedro disse: o diabo anda ao derredor, clamando como leão, buscando a quem possa tragar. Porque você pode definir a tua casa como luz. Amém ou não amém? A luz do Senhor está na tua casa, amém? Um povo que estava em trevas nasceu-lhe uma grande luz, e aquele que andava no vale da sombra da morte iluminou a luz do Senhor. Amém? Só que o teu vizinho, então a porta das trevas está aberta, e quanto mais trevas tem ao teu redor,
mais o inimigo se aproxima da tua casa, de você. Um dia eu cheguei aqui, tinha uma macumba grandona ali na porta da igreja. Uma grandona, botaram um despacho grandão na porta da igreja ali. Devia ser para fechar a igreja, né? Fui lá, peguei uma bolsa, botei a macumba dentro da bolsa, joguei no lixo. E a igreja fechou, né? Mas a treva estava por aí. Porque o fato de você ser crente, não impede a investida do inimigo contra a tua vida. A questão é como você está. Porque a peste que se propaga nas trevas, mas a tua casa precisa ter luz. A tua casa precisa estar iluminada. A casa precisa ser cheia do Espírito Santo. A tua casa tem que ser casa de adoração. A tua casa tem que ser casa de oração. A tua casa tem que ser casa de louvor. Você está me ouvindo ou não? Que essa é a jornada. Porque ele não vai se propagar porque tem a luz da tua casa ali. A luz de quem você é. Porque o inimigo se aproveita das trevas para nos atacar. Um dia tinha uma pessoa aqui, quando eu estava tirando essa mensagem, eu até me lembrei disso. Sai demônio no nome de Jesus. No outro dia, sai demônio no nome de Jesus. Eu falei, meu irmão, demônio, tu não vai embora não, cara? Eu te expulsei ontem de ontem, tu está aí. O que está prendendo você nela? Trevas. Estava na igreja, mas havia trevas dentro dela. Você está me ouvindo ou não? Porque eu preciso passar para dentro de mim o evangelho. A meditação. Eu não sou só uma pessoa da igreja, eu sou uma pessoa do reino de Deus. Eu carrego o reino de Deus para onde eu vou. Eu não sou crente só na igreja. Amém, irmãos? Está dando para entender nessa noite? As chaves para nos fazer vencer. Fala, ufa, dá para vencer. Amém? A primeira coisa que ele nos ensina é confiança plena em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Confiança plena. Você está protegido. Falei, eu estou protegido. Eu ando protegido, eu estou guardado pela presença do Senhor. A presença do Senhor guarda a minha vida. Então, entenda quando sai de casa, onde você está no esconderijo do Altíssimo. Seguro pelo Altíssimo. Uma outra coisa é que, uma chave para vencer esses inimigos que vêm do inferno, são atos proféticos com a palavra de Deus. Porque ele diz, falarei do Senhor, é o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus de meu em quem eu confio. A tua boca tem que ter uma palavra de confiança, a tua boca tem que ter uma palavra de fé, o teu ambiente tem que ter uma palavra de fé, porque o inimigo também está escutando o que você está falando. Terceiro, fazer do relacionamento com Deus um lugar seguro. Um lugar seguro. Porque você só terá uma palavra de confiança se você realmente tiver confiança. Porque todo mundo precisa ouvir a tua boca declarando a tua confiança em Deus. O Deus meu em quem eu confio. O vizinho pode não confiar, o outro irmão pode não confiar, mas você confia. Porque Davi no Salmo 27 ele dizia assim, ainda que um exército se acampa contra mim, mesmo assim, tem um exército acampado ali, eu confiarei. Porque é isso que vai fazer a diferença no cristianismo. É isso. Uma outra coisa, em quarto lugar, perseverança. É o quê? Vitória é para perseverante, querido. Porque está escrito lá, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você? Mas por quê? Porque você perseverou, porque você disse que o Senhor é o teu refúgio, porque você disse que o Senhor é a tua morada, e você fez do Senhor a tua morada, o teu refúgio. A tua confiança está nele, porque você não depende de momentos, você depende do que você crê. Ah, pastor, mas eu estou passando isso. Não tem problema não, meu. Você tem capacidade para passar. Você é vencedor. Amém? E por último, atitude de autoridade espiritual. Atitudes de autoridade espiritual. Pisará o leão, a serpente, e todo o poder do inimigo. Pisará o leão, a cobra, o leão, o leãozinho, e todo o poder do inimigo. Porque com Deus é assim, querido. Porque Deus vai mostrar o teu combate e vai te enviar ajuda. Amém? Tem combate. Fala, tem combate.
Mas eu posso contar com a ajuda do céu, porque está escrito lá: dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em pedra alguma. Deus chamou você para caminhar, vencer e continuar caminhando para a vitória. Que Ele dará ordem aos teus anjos para que você não tropece em pedra alguma. Ah, querido, pode contar com a ajuda do céu. Fala, aleluia, eu posso contar com a ajuda do céu, querido. Amém? Porque no final o que vai prevalecer é a vontade de Deus. O que houve com o ar-condicionado? Desligou o ar-condicionado? Deu problema? O que houve com o ar-condicionado? Está sentindo frio? Ah, é? Tem que vir com um casaquinho, porque outros estão com calor. Então, no final, o que vai prevalecer é a vontade de Deus, que Ele diz assim, ó, eu saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação. A tua salvação vai estar sempre contigo, vai estar sempre, porque não adianta, o inimigo vai tentar na caminhada, mas você vai continuar caminhando, amém ou amém? Você está firme, querido, você está posicionado. Você está vencendo a resistência do inimigo, você está avançando. Hoje foi mais um dia. Pastor, mas hoje quase que eu caí. Quase, não é cair, querido. Quase, ele quase conseguiu, mas não conseguiu. Você venceu. E cada dia você vai vencer mais. Porque a ajuda, o Senhor vai enviar ajuda mesmo. Pode contar. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, pode contar com a ajuda do Senhor. Ele está pronto para te ajudar. Amém? Vamos ficar de pé? Oxa, canta lá, baixeiro. O Senhor está pronto para me ajudar. Fica de pé pensando nessa palavra. O Senhor está pronto. O Senhor está pronto para me ajudar. Aleluia. Não estou sozinho nisso aí não. Tem combate, querido, mas também tem Deus na minha vida, na sua. Oh, porque os seus anjos dão ordem ao teu respeito, para que guardarem você em todos os seus caminhos. Enquanto estiver caminhando com Deus, haverá ajuda dos céus para você. É só caminhar. Não deixe o inimigo te desviar não, meu irmão. Quem enquanto estiver firme, caminhando com Deus, pode contar com a ajuda do céu. Amanhã, essa hora, já tem um testemunho de vitória para contar. Sabe por quê? Porque os seus anjos lá da ordem ao teu respeito, para você não tropeçar. Deus não nos chamou para tropeçar. Deus nos chamou para avançar, meu irmão. Fomos chamados para avançar. Oxa, cantaraba, xere, cantaraba. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, o protegerei, porque conhece o meu nome. Agora você conhece o nome da vitória, meu irmão. O nome de Jesus. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Aleluia. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Sempre haverá algo de Deus acontecendo na minha vida e na tua. Feche teus olhos. Fala com ele, Senhor, posso contar contigo, porque a tua ajuda estará comigo nessa jornada, nessa caminhada. Fala, estou caminhando contigo. Ora aí um pouquinho com ele. Fala, estou caminhando contigo. Aleluia por isso. Oxa, canta lá, baixeiro e cantará, baixeiro. Estou caminhando contigo, meu Deus. Oh, está descendo uma unção fantástica aqui, querido. Ah, da Shuri, canta lá, baixouro e cantará, baixai. Oh, Jesus. Cura nessa noite, meu Deus. Mostra, Senhor, qual é o veneno, Senhor, qual é o laço. Tira o veneno, Deus. Visita nosso corpo, nossa alma agora. Tira a enfermidade, a praga, Senhor. Tira, meu Deus. Tira do nosso meio, meu Deus. Oxa, canta lá, baixeiro e cantará, baixai. Toda e qualquer vantagem espiritual, ó Deus, como igreja, nós nos levantamos agora para declarar o teu nome, o nome que conhecemos, meu Deus. Estamos avançando, meu Deus. Há um combate, mas esse
combate a resistência em nós, porque a resistência é a tua presença, meu Deus, que nos ensina a usar as armas espirituais e nos fortalecer diante de ti na intimidade, onde tu toma a nossa vida nessa hora. Shuri cantaraba, xarabandaraba. Oh, xecantalaba, xere cantaraba, xare. Que haja, Senhor, esse batismo, que os joelhos enfraquecidos, trementes, sejam fortalecidos nessa noite, Deus. Aqueles que estão aqui e os que estão fora, Senhor. Que os acontecimentos dessa terra não podem nos tirar da tua presença, meu Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, que nós temos as armas poderosas em Deus para a destruição de toda e qualquer mentalidade espiritual que vem para nos arrancar da tua presença. Nós podemos a cada dia estarmos mais fortes, Senhor, cheios da tua presença, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que em tudo nós já somos muito mais do que vencedores. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Veio aqui a primeira vez. Amém. Tem ninguém? Glória a Deus. Amém, querido? Acabou, tá? Amém. Mas domingo a gente está aí, domingo pela manhã, domingo à noite, no nosso curso aí. Amém? E a partir de domingo agora, eu voltarei a estar no culto de domingo de manhã. Amém? Todos os domingos. Domingo é um dia muito bom para estar no culto pela manhã. A gente acorda de manhã, muitos vêm até em jejum. É um tempo, um momento de revelação tremendo da parte de Deus. E eu agora me organizei, nós nos organizamos para a partir do domingo, pela manhã eu estarei novamente na igreja. Tá bom? Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos que creem. Digam, valeu, gente, boa noite.